Você acredita que existem lendas sinistras? E se eu te contasse uma história que mudou minha vida para sempre? Uma noite que eu nunca vou me esquecer e que me arrepiam até os meus dias? Venha descobrir comigo os mistérios desta jornada que mudou tudo. Meu nome é Márcia e quero contar-lhes uma história que mexeu comigo de verdade. Minha família e eu mudamos de São Paulo para uma pequena vila no interior do estado, chamada Brotas. Já havíamos ido lá várias vezes, pois minha avó materna morava lá. Buscávamos a calma e o ambiente pacífico desta cidade. Apesar disso, não foi fácil nos adaptarmos, e para mim, a preocupação principal era encontrar um emprego. Compartilho essa experiência com vocês para mostrar que, independentemente da localização, todos nós temos o direito de desenvolver nossos talentos e alcançar nossos sonhos. Após o falecimento de nossa amada avó, nossa família ficou incumbida de uma herança. Uma bonita casa situada em uma propriedade pequena, no interior. Pesarosa pelo luto, acabamos por descobrir que era uma bênção inesperada. Uma edificação de aspecto simples, carregando antigos relatos. Estava situada em uma pacata localidade, afastada do tumulto da metrópole. Um abrigo cercado por exuberantes paisagens, com um jardim repleto de árvores frutíferas e variadas flores. Uma herança que nos forneceu memórias inesquecíveis e a oportunidade de preservar aquela casa para as futuras gerações. Resolvemos explorar as possibilidades que a propriedade da avó nos oferecia. Esse lugar nos dava a oportunidade de viver mais próximos de nossa cultura e raízes. O grande e turbulento mundo da cidade nos deu espaço para a tranquilidade do campo. Sentimos que nossa avó estava nos ajudando a tomar a decisão certa. E foi assim que nós acabamos seguindo essa escolha. Chegar a trabalhar naquela lanchonete a 4 quilômetros de casa foi uma bênção para mim e minha família. Embora o salário não fosse o que eu esperava, eu me senti grata pela oportunidade de me tornar parte da renda familiar. A lanchonete ficava extremamente convidativa, proporcionando uma atmosfera doméstica que conquistava os clientes. As tarefas eram penosas, e muitas vezes saía tarde da noite após o fecho do estabelecimento. Mesmo sendo mal recompensada por horas extras, jamais me queixei. Estava decidida a realizar o meu melhor, não só para auxiliar a minha família, como também para adquirir experiência e absorver o máximo de conhecimento possível. Na lanchonete, pouco tempo passou até que me fiz amigo de algumas das demais empregadas. Elas foram muito acolhedoras e logo me incluíram. Durante o intervalo do almoço, podíamos sentar juntos para contar histórias e fofocar sobre a pequena povoação, compartilhando momentos agradáveis. Durante uma animada conversa, uma de minhas amigas do trabalho citou a lendária figura conhecida como Alma Pidonha. Nesta lenda local, era descrita uma velha que aparecia naquela estrada na noite em busca de esmolas. No entanto, a verdadeira aterrorizante intriga desta narrativa era a de que a Pidonha não era uma pessoa ordinária, mas sim uma entidade sobrenatural que vagueia por aquela estrada. Esta lenda sempre foi familiar entre habitantes desta região. Eu nunca tinha ouvido a respeito desta lenda, e a ideia de alguém penando na estrada onde eu costumava passar noite sozinha me deixou arrepiada. Primeiramente achei que era só mais uma superstição, mas havia algo na maneira que minha amiga contou sobre a Pidonha que me fez duvidar. Talvez houvesse algo de verdade nesta história? Logo eu descobriria que aquela estrada possuía segredos muito mais assustadores do que eu jamais poderia ter imaginado. Não vou enganar, sou alguém que tem fobia dos mistérios sombrios, desde jovem fui sempre bastante assustadiça, por esse motivo até me não animei a penetrar nesses temas. Logo, várias semanas se evaporaram e meu interesse diminuiu ainda mais. Sendo assim, decidi deixar de lado para sempre aquele assunto. Certa noite, no trabalho, as circunstâncias não foram como previsto. Devido a uma quantidade maior do que o esperado de consumidores, precisei demorar na lanchonete por mais tempo. O tempo parecia se arrastar enquanto atendíamos os últimos e liberávamos o estabelecimento. Olhei para o relógio e percebi que havia perdido o último ônibus para casa. A noite caiu e a estrada estava vazia, com uma luz fraca do poste iluminando o caminho. Meu trabalho havia acabado há algum tempo, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer naquele momento. Meus amigos já tinham pegado o ônibus para o outro bairro, então eu estava sozinha. Eu realmente me sentia desesperada e preocupada. Eu não sabia o que fazer.
Eu queria chegar rapidamente em casa, mas eu não tinha uma forma de me locomover. Eu sabia que a noite silenciosa e sinistra não era o lugar ideal para ficar. Estava a uma distância de 4 quilômetros de minha casa, e a caminhada me pareceu interminável. A estrada estava deserta, a noite escondendo todos os mistérios seus. Não tinha outra alternativa além de enfrentar a volta, mesmo com a consciência de que seria assustador. O ambiente estava mudo e o silêncio se impondo na escuridão. Meus passos ecoando na noite, sozinha com os medos da estrada. Isto foi o começo de uma experiência aterrorizante que jamais sairá de minha memória. Enquanto eu percorria a via árida, tratava de desviar o olhar das portas de uma propriedade que se situava ao lado da estrada. Lá dentro havia várias árvores em meio a uma obscuridade mais nítida do que o costume para aquela noite. Já com o coração disparado devido ao temor incerto, não queria trazer à tona mais tensão no meu caminho. Enquanto eu passava em frente ao sítio, não consegui ignorar, de relance, uma silhueta sombria e curvada. Ela permanecia na beirada da estrada, ao lado do portal, debaixo de uma envelhecida mangueira. Meu corpo ficou gelado e um arrepio me percorreu dos pés à cabeça. O lugar estava tão escuro que parecia ter saído de um conto de terror. Eu me assustei ao ver uma figura estranha, coberta por imundas roupas, que se movia lentamente em meio às sombras. Seu rosto não se via claramente, mas, ao captar a luz fraca de um poste de rua, seus olhos faiscavam sinistramente. Um sentimento de ansiedade tomou conta de mim e eu não conseguia acreditar no que estava testemunhando. O pavor era tamanho que eu comecei a perceber a falta de ar, tontura e náusea. Senti os meus pés dormindo, estava à beira de um surto de pânico. Implorei a Deus que me livrasse daquela desgraça, de qualquer que fosse a origem. Apenas conseguia ver o asfalto, porém ouvi o som das folhas no chão, parecia que até elas estavam se movendo. Continuei andando, rezando para surgir algum veículo, eu estava disposta a embarcar nele, mesmo que houvesse alguém desconhecido. Passou-se alguns minutos que me pareceram eternos, mas eu consegui ultrapassar aquela região amaldiçoada. Finalmente, ainda me encontrava longe de casa, tremendo de medo. Olhei para trás, mas nada se movia na escuridão. O pânico começou a tomar conta de mim e meus olhos se encherem de lágrimas. Cerca de 15 minutos depois, uma caminhonete passou por mim. Por dentro, um homem que possuía uma plantação de milho próxima de onde eu morava. Ele me ofereceu uma carona, querendo saber por que eu chorava, se alguém me aborreceu. Quase sem palavras, aceitei o gesto de caridade e me deixou em casa. Meus pais ficaram preocupados ao ver minha reação. Após alguns minutos, contei o que havia acontecido e, apesar da incredulidade estampada em seus rostos, o vizinho que me deu carona falou que já tinha ouvido histórias desse tipo antes naquelas estradas. Algumas pessoas zombaram de mim no trabalho, mas eu sei como eu me sentia. Eu pedi demissão no trabalho. Não sei bem explicar o que era aquela experiência, mas me deixou muito abalada e até hoje quando me lembro, meus olhos enchem de lágrimas. Esta história assustadora chegou ao fim. E se essa história arrepiante que contei despertou o seu interesse, não deixe de expressar o seu apoio clicando no like e compartilhando com quem você sabe que vai gostar também. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima história de terror.